nós vamos ter um estudo sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Ficou acertado que a lição que não é possível dar no domingo de ceia, ela será ministrada na terça subsequente à ceia. Então, os irmãos já agendem aí, né, que você gosta de ouvir a palavra de Deus, então você vem para aprender a palavra de Deus na terça-feira após a ceia. As outras terças continua com o pastor Leandro, tem dado os ensinos maravilhosos aqui sobre escatologia. E aí, para dar um refresco, de vez em quando vai entrar uma lição diferente no meio, né? Escatologia não é fácil, mas Deus tem dado graça ao seu servo e tem ministrado com sabedoria e explanado para nós sobre estes importantes assuntos. Meus irmãos, então nós estamos vendo nestas lições deste trimestre, que já estamos na lição 10, o último mês deste trimestre, depois vem o último trimestre do ano, vem outubro, novembro e dezembro, e nestes 3 meses estamos estudando sobre a igreja em Jerusalém, como que tudo iniciou. E sempre é bom nós olhar as origens, né, de tudo quanto iniciou, principalmente das coisas de Deus, porque ali nós vamos ver os fundamentos, os basilares, tudo que Deus orientou, dirigiu, como que eles enfrentaram os problemas. Aqui no subtítulo das nossas lições diz: doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E era isso que eles tinham, né? Doutrina, comunhão e fé, e foram vencendo as dificuldades. Nós vimos aqui no capítulo 8 do livro de Atos, que é subsequente à morte de Estevão. Quem leu na lição passada, né, ali no capítulo 7 do livro de Atos, fala do primeiro mártir, que foi Estevão, que foi apedrejado, e ali na sequência, no capítulo 8, temos uma grande perseguição, como diz aqui, né? Houve uma grande perseguição aos irmãos que estavam ali em Jerusalém. Jesus, irmãos, ele já havia falado que era para a igreja sair, anunciar o evangelho. Vamos ler lá Lucas 24 e 49, Lucas capítulo 24 e o versículo 49, porque tem uma palavrinha ali neste versículo que passa meio desapercebido, está ali no meio das letras, e como nós vamos ver, eles ficaram um tempinho ali em Jerusalém, depois de receberem o batismo com o Espírito Santo, eles ficaram ali. E aqui nós vamos ver no versículo 49 o que Jesus fala para eles. Então, Lucas capítulo 24, né? E o versículo 49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então aqui era para eles ficarem ali em Jerusalém, até que recebessem o Espírito Santo. E nós vemos ali no livro de Atos, capítulo 2, que eles receberam
o batismo com o Espírito Santo, ali no dia de Pentecostes, né? Como a palavra de Deus nos fala. E no capítulo 1 do livro de Atos, ali Jesus diz que eles deveriam depois sair e ir para os lugares anunciar a palavra de Deus. Aqui no capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis, estou lendo Atos, capítulo 1 e versículo 8, é Jesus falando antes de subir ao céu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. Então, Judéia é uma região, e Samaria, uma cidade de Samaria, e até aos confins da terra. Então, abrangia tudo. Mas nós vamos ler lá, como Jesus falou, fiquem em Jerusalém até. Então, tem esse até ali no meio, que era, vamos dizer assim, um período que depois daquilo ali, eles deveriam fazer, não é, isso que Jesus disse de anunciar o Evangelho em outros lugares. Então, aqui nós vemos no capítulo 8, esse fato, não é, de eles serem dispersos. Dispersão significa espalhar para vários lugares. Então, cada um saiu para um lado. O motivo realmente foi a perseguição. Não saíram de livre e espontânea vontade, né? Foi por livre pressão, vamos dizer assim, né? Foram pressionados, foram para salvar a vida mesmo, né? É isso que a Bíblia mostra, uma perseguição. Tiveram que se defender. Então, aqui a introdução diz assim, vamos estudar agora como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho, como nós já vimos, né? Eles eram para ir e não foram. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Então, Estevão, se os irmãos forem ver lá no livro de Atos, capítulo 6, ali tem a instituição dos diáconos, lembram? Que teve um problema ali, nós vimos isso numa determinada lição, né? Não me lembro quem foi que deu. Mas ali foi instituído os diáconos, né? A lição era a igreja resolvendo seus problemas, e foi instituído os diáconos, e ali estava Estevão, entre os 6, né? Acho que foram 6 escolhidos, né? Foram 7, né? 7 escolhidos. Então, ali estava Estevão. E Estevão, no capítulo 7, então, ele tem aquele discurso ali, e não gostam, né, do discurso, e aqui diz que eles se enfureceram contra Estevão, capítulo 7, versículo 54, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, falando de Estevão, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Então, eles ficaram mais furiosos ainda com o discurso de Estevão. E aí, então, tiraram ele para fora da cidade e apedrejaram. Aqui o comentarista segue dizendo, na verdade, Jesus já havia predito em Atos capítulo 1, verso 8, que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Muitas vezes Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos. Vejam só. Então, Deus tem os seus propósitos, seus planos, não é? E às vezes são circunstâncias bem adversas, coisas que nós não gostamos, né? Nos sentimos até incomodados, tristes, abatidos, mas Deus sempre tem um propósito muito maior naquilo que Ele realiza, naquilo que Ele faz.
embora passamos por dificuldades, às vezes problemas de saúde, alguma necessidade financeira, das mais variadas situações, como Jesus mesmo falou, né? No mundo tereis aflições. Mas nós temos que entender que sempre é um propósito maior em todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38, ele diz que todas as coisas cooperam, ou outras traduções, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Às vezes a gente não sabe o porquê de determinadas situações. Às vezes lá na frente a gente vai entender, não é? O porquê daquilo que nós passamos um tempo atrás, um momento difícil, e a gente vai entender que os planos de Deus são melhores. O profeta Jeremias, sendo usado por Deus, capítulo 29, diz assim que Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, que são pensamentos de paz. Então, esses são os pensamentos de Deus para mim e para você. Pensamento de paz, pensamento de vitória, pensamento de bênçãos. Louvado é o nome do Senhor. Então, aquele comentarista segue dizendo, foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Então, eles tiveram que sair, mas aquilo que estava no coração deles foi com eles. Talvez a bagagem, não sei, né, os móveis das casas tiveram que deixar, mas a palavra de Deus, a semente que estava ali no coração dele, eles levaram, porque a Bíblia diz que aonde eles iam anunciando a palavra de Deus. E é isso que é o mais importante que nós temos, né? A palavra de Deus em nossos corações. É ela que transforma vidas, é ela que liberta, assim como, né, transformou, libertou o irmão Michele, que hoje está sendo aqui de bênção para nós, e tantos outros na casa de Deus. O primeiro ponto da nossa lição diz assim: a igreja diante da perseguição. O subtópico 1 diz assim: embora perseguida, não fragmentada. Embora ela perseguida, não era fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então, ali diz que os apóstolos ficaram em Jerusalém. No capítulo 4 e 5 de Atos, registra a perseguição focada mais sobre os apóstolos, que eram líderes da igreja. Então, ali, naquele capítulo, nós não vamos ler, mas ali mostra ali Pedro e João, lembram, que foram presos, né, acusados ali de terem feito um milagre, e a Bíblia diz ali que as pessoas não gostaram daquele milagre que Pedro e João fizeram na vida do coxo, do paralítico de nascença que estava na porta do templo, e foi grande a repercussão, e eles ficaram com medo, não é, de se espalhar aquela notícia, e mandaram, não era para anunciar mais aquele evangelho, eu lembro dessa parte aí, né? E aí Pedro e João disseram que eles iam pregar a palavra de Deus. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós vamos continuar pregando. E ali eles não gostaram, e a Bíblia diz que eles prenderam. Então ali temos uma perseguição aos apóstolos. Capítulo 4 e 5. Agora, diz aqui, o fato deles não terem se dispersado como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Então nós vimos que os apóstolos também foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que aquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também
destacado que mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Vieram as dificuldades, vieram as lutas, uns foram para um lado, outros foram para outros, mas ali a gente não vê divisão. Por uma necessidade, cada um teve que ir para um lugar, mas não vemos ali um fundando uma igreja numa esquina, outro fundando uma outra denominação noutra, um escrevendo carta brigando com fulano, indo na rede social reclamando do que ficou, do que saiu. Não tem essas coisas aí. Ali nós vamos ver que, por uma circunstância adversa, eles foram para vários lugares. E lá estavam pregando a mesma palavra, anunciando o mesmo Cristo, unidos em um mesmo propósito. Tanto é que nós vamos ver aqui na lição que quando os apóstolos sabem, os apóstolos que ficaram em Jerusalém sabem que a palavra está sendo pregada em outro lugar, eles mandam apoio para eles, né, lá em Samaria, para nós ver que eles estavam unidos. Subtópico 2 diz: a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Atos capítulo 8, versículo 2. Então aqui nós vemos que eles, né, tinham ali o irmão em Cristo deles, amigo, né, foi morto, enterraram, choraram, aqui diz, né, fizeram grande pranto, né, grande pranto sobre aquele cristão que havia sido morto ali, apedrejado. Então, Estevão foi o primeiro mártir. Aqui o comentarista diz, né, o texto não especifica quem eram eles, esses piedosos. Alguns acreditam que eram judeus que viviam em Jerusalém, mas que não eram oposição aos cristãos, e outros entendem que eram cristãos mesmo ali da comunidade em Jerusalém. O fato é que aqui mostra esse luto que eles viveram. Jesus mesmo falou, né, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então aqui nós vemos uma perda na equipe, né, ele foi um dos escolhidos, né, a Bíblia diz lá que eram pessoas cheias do Espírito Santo, com virtude, pessoas honradas, pessoas honestas, né, pessoas de caráter. Ali foram escolhidos 7 pessoas de boa reputação. E essa pessoa de boa reputação, ali é injustiçada, é tirada para fora da cidade, é morta apedrejada. Agora, tu imagina o senso de indignação daquelas pessoas que estão enterrando uma pessoa de bem. Não é? Estão enterrando. Por que ele foi morto? Foi morto porque é um mau caráter, é um pilantra, é um sem vergonha, é um abusador, é um estuprador, é um bandido. Foi morto porque está fazendo o bem, está anunciando a palavra de Deus. Só não gostaram de ouvir que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza. Não gostaram de ouvir e apedrejaram ele. Então vejam, né, olha o senso de injustiça que eles devem ter sentido ali. Está enterrando alguém que foi morto por pessoas que não queriam que o evangelho fosse anunciado. Mas eles continuaram firmes, não desistiram. Mas então essa igreja que está iniciando, ela embora fosse perseguida, ela não estava desunida.
embora ela enterrasse, né, os seus integrantes em luto, ela não era uma igreja, os irmãos não se desesperavam. Aqui diz, o comentário diz: o fato de que a igreja pranteou Estevão, o choro por ele e lágrimas foram derramados. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Vamos ler 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e o versículo 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então isso era o que realmente ali a igreja, no início, estava vivendo. Estavam sendo perseguidos, mas Deus não desamparou eles. Eles estavam até abatidos, claro, porque tinham enterrado, sepultado há poucos, né, um amigo, irmão, mas eles não estavam destruídos. Então eles continuavam servindo ao Senhor. Agora, no segundo ponto da nossa lição aqui, nós vamos ver que a igreja que evangeliza, segundo tópico, a igreja que evangeliza. Então a igreja, ela tem essa incumbência, eles tinham e nós temos também essa incumbência de evangelizar, né? Que estamos aqui, o pastor Leandro está com um projeto de evangelismo e discipulado, porque esta é uma das missões primordiais da igreja, a evangelização. Não foi só lá para a igreja que iniciou. Nós fomos alcançados pelo evangelho, porque pessoas mesmo com dificuldades, provações, perseguições, não desistiram, mas continuaram firmes. Imagina se aqui no início em Uruguaiana teve perseguições, a gente sabe a história, né, da igreja aqui, apedrejada, perseguida. Imagina se os irmãos desistissem. Não dá, está difícil, ninguém quer, e fechassem as portas. Não sei como seria, mas graças a Deus, né, o avô do pastor Leonardo ficou firme aqui, não desistiu, né, enfrentou lutas, e tantos outros. Quando nós vamos ver a história, pessoas que no Rio Grande do Sul, irmãos, não tinha carro na época, né, e andavam a cavalo pelos campos, levando a palavra de Deus, anunciando o evangelho. E graças a Deus pela vida dessas pessoas que seguiram, que não olharam para as dificuldades. Hoje nós estamos num lugar bom, né, com som bom, com iluminação boa, mas nem sempre foi assim. E essas pessoas que vieram antes de nós, nos deixaram um legado para nós desfrutar hoje e ter a consciência de que nós devemos, no mínimo, manter isso. Se der, ainda melhorar, mas no mínimo manter. Isso é uma coisa que o nosso pastor tem se preocupado, para que o evangelismo continue e que o discipulado também. Então, nós vamos ver lá eles crescendo através da evangelização, anunciando a palavra de Deus. E se os irmãos vão ver ali o livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos vão ver que há um crescimento assim, muito rápido, né? Porque eles anunciavam realmente a palavra. Todos os discursos deles, os irmãos vão ver, os discursos de Pedro, do próprio Estevão,
os discursos deles eram tudo assim centrado em Cristo. Era Cristo, era Cristo. Eles pegavam lá desde Abraão e vinham trazendo ali, né? Se os irmãos terem um tempinho, vocês olham ali no discurso, Atos capítulo 3, capítulo 5, eles vêm dizendo tudo que os profetas falavam de Jesus. Aí diz, ó, esse aí que mataram, que foi morto, que foi crucificado, que ressuscitou, ele vai voltar ao terceiro dia, é dele que os profetas estão falando. Então sempre levava, os discursos deles levavam a pessoa a olhar para a cruz, para Jesus, para o sacrifício de Jesus. E esse era o tema central, e deve ser o nosso tema central também, não é? Jesus, o Salvador. Não que não se pregue, né? Vitória, bênção. Aham. Sim. Isso, o discurso de Estevão, capítulo 7, né? Pedro também, ele faz um discurso ali no discurso de Pedro, ali são 3.000 almas que se convertem, vocês vão vendo, né? Num discurso, sem muita assim, tecnologia na época, né? Sem muitas pregações filosóficas e de autoajuda, mas era bom, olha, e ainda umas palavras bem fortes, vocês se arrependam e se convertam, né? Era assim, e as pessoas se convertiam e se arrependiam. E começou com 120 ali no cenáculo, né? Lembram ali que receberam o Espírito Santo, 120, depois passou para 3.000, depois mais na frente, se os irmãos forem lendo no livro de Atos, capítulo 5, capítulo 4, ali diz que outra pregação teve 5.000, olha só, 5.000. É bastante, né? Mais que a Assembleia de Deus de Uruguaiano, não é? 5.000 pessoas. E depois, mais para frente, diz que era uma multidão de pessoas. Tudo isso porque a pregação deles era uma pregação centrada na palavra de Deus, em Cristo. Então, nós estamos vendo aqui como que a igreja, no início, ela cresceu, ela se expandiu. A igreja que evangeliza, a evangelização centrada na palavra. Em Atos, capítulo 8, versículo 4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Viu? Anunciando a palavra. Eles até tinham motivo para reclamar, não tinham? Eu deixei minha casa, tive que sair, estava bem lá, tinha meu negócio, né? Tinha minha vaca, meu cavalo, tinha minhas coisas, minha criação, né? Tive que sair. Né? Vamos tentar voltar lá, como que foi na prática as coisas, né? Estava ali, está em Jerusalém, cada um tinha a sua atividade ali, né? A sua vida, ia tocando. Daqui um pouquinho, se tu não sai, eu te mato. E eles tiveram que sair. Mas eles saíram e iam anunciando a palavra de Deus. Não deu tempo deles chamarem lá uma empresa de mudança para levar as mudanças dele. Provavelmente não, tiveram que sair bem rápido. Mas eles foram, aqui a Bíblia diz, anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. A igreja primitiva operava sobre o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Então, era a palavra de Deus. Eles pregavam a Cristo. Esse era o tema central
da pregação deles, que é o subtópico 2, evangelização centrada em Cristo. Vamos ler, por favor, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 18. Diz aqui: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 22, não vou ler todos esses versículos, mas vou pular para o 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Olha só, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Uns pedem sinal, outros sabedoria, mas nós temos uma mensagem, diz aqui o apóstolo Paulo, nós temos uma mensagem, e a nossa mensagem é Cristo. A obra redentora, a obra salvadora, Cristo crucificado. Por isso que a igreja crescia, porque Cristo era o centro da pregação deles. Aqui diz: Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso, e ao chegar em Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos 8:5. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Fiel à palavra e centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro da sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. Vejam, qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. A mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto que muitas pessoas foram libertas e salvas. Então ali nós vamos ver, né, na pregação de Filipe em Samaria, que muitos foram libertos. Ali em Atos capítulo 8, diz que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então ali a palavra foi anunciada e eles deram o apoio. Foram para lá para ajudar Filipe, Pedro e João. Então, a lição aqui nos mostra, né, como que deve ser a pregação de cada um de nós hoje. Ou usando um momento para pregar, ou até a nossa conversa, o nosso discipulado, a evangelização pessoal. Sempre anunciar a Cristo, levar a pessoa a meditar na obra redentora. Nós sabemos, né, que Jesus dá vitória em todas as áreas. Deus tem poder para restaurar lares, famílias. Deus tem poder para abençoar a parte financeira. Deus tem todo o poder. A Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. Deus tem poder para curar? Tem poder para curar. Mas a pregação da palavra, a evangelização, deve ter o tema central, a salvação da alma, né? Anunciar a obra redentora para a salvação. Porque quando Jesus salva alguém, as outras coisas vão começar a mudar, tudo vai começar a mudar. Muitas vezes os milagres vão acontecendo que a própria pessoa vai mudando a sua maneira, o seu hábito,
não é? Ele se gastava um dinheiro em cachaça, agora ele não vai gastar mais, né? Se ele perdia tempo em outras coisas, agora ele vai estudar, agora ele vai trabalhar, e às vezes não cai dinheiro do céu, mas o milagre que Deus fez no coração dele vai produzir um outro milagre, que é o sustento da sua casa. Então isso que às vezes a gente esquece, a gente fala em mudança periférica, não é? Aquela mudança por fora, e as coisas mudam e daqui um pouquinho volta como era antes. Mas se a mudança acontece de dentro para fora, as coisas de fora depois se resolvem. Deus, o que tem para mim, o que tem para você, vai acontecer. Mas o importante é começar a mudança aqui dentro, e a mudança aqui dentro acontece pela palavra de Deus, né? Com a ministração genuína da palavra de Deus. Então, às vezes a gente pensa que as coisas vão acontecer num toque de mágica, né? Mas às vezes não é assim. Não é assim, mas o importante é nós estarmos no caminho do Senhor e as coisas vão se resolvendo conforme o propósito e o plano dele. Glória a Deus. Aqui, já indo para o final da nossa lição, o subtópico 3 diz assim: a igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Olha só, quem que eles enviaram para lá, né? O melhor que eles tinham ali, né? Pedro e João, Pedro, Tiago e João, lembra? Tem até os versinhos que canta para as crianças, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Eram os mais próximos de Jesus ali, né? Então, lembram desse aí, né? No Mar da Galileia, né? O Ezequiel cantou isso aí bastante. Pois é. Então, vejam só, para vocês verem como eles queriam assim, ajudar, não é mesmo? Porque eles estavam tão... Veja que nós falamos que eles foram dispersos, né? E ali os que ficaram em Jerusalém, eles ficaram sabendo que alguma coisa estava acontecendo lá em Samaria, né? Então logo Samaria, né? Então logo Samaria, que era ali um povo que não se dava muito com os judeus, né? Não se dava. Então logo Samaria. Mas só que eles pensaram, não, mas lá em Samaria tem gente boa. Lá em Samaria tem gente que está ouvindo a palavra de Deus. Vamos mandar para lá Pedro e João. E a Bíblia diz que foi Pedro e João lá para auxiliar na obra lá. E tudo isso mostra então que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. Quando a igreja começou a sair fora de seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionário, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Então, aqui, graças a Deus, que nós temos um departamento de missões, né, ao encargo do evangelista Alex e uma boa equipe, que se preocupa sempre com o missionário que está ali na Argentina, irmão Marcos Goulart e a irmã Simone, também outros missionários que em seguida eles dão apoio, mas essa é uma preocupação que a igreja tem que ter. Essa missão não é só do departamento de missão, essa missão é da igreja, não é a missão minha, é a missão tua, como igreja do Senhor. Então eu tenho que estar ciente desta minha obrigação, que eu também sou responsável por aquele que está lá, está fazendo uma parte do crescimento do Evangelho.
Jerusalém entendeu isso, eles estão em Samaria, eles saíram daqui, foram dispersos, nós estamos bem em Jerusalém. Jerusalém era, vamos dizer assim, era uma cidade bem estruturada, tinha tudo ali, né? Estamos em nossas casas, nosso conforto, está tudo bem, mas eu não posso esquecer deles, porque eles foram anunciar a palavra de Deus. Então eles lembraram dos irmãos que estavam lá e deram o apoio necessário. É uma lição para nós. Então, deram o suporte para a igreja em Samaria. Aqui também o comentarista fala no subtópico 2, a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então, eles evangelizaram, anunciaram a Cristo, e depois foi Pedro e João lá para dar maiores instruções para eles, os apóstolos, né, que tinham mais conhecimento, que receberam o conhecimento, as instruções, os ensinos diretamente de Jesus. Então valorizava muito mais ainda o trabalho daqueles discípulos que estavam em Samaria, porque foram para lá Pedro e João. Então mostra que os apóstolos foram ajudar eles. Então o discipulado, ele é importante porque ele é uma segunda etapa, não é? Uma segunda etapa. Tem a conversão, né? Depois tem o ensino, que vai instruir a pessoa sobre o batismo em águas, o significado, o porquê, não é? O compromisso dela tem com Cristo, para que não seja uma coisa assim, sem pensar. É melhor a pessoa pensar bem, saber o que significa, o que representa cada atitude dentro do reino de Deus, cada ação sua dentro do reino de Deus, para que isso não sirva, às vezes, até de problema espiritual, dificuldade espiritual depois que ela venha a enfrentar. Então aqui a lição nos mostra que eles foram lá para ensinar, né, dar o apoio ao ministério de evangelismo de Filipe. Isso é o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia conversão, batismo na água e capacitação do Espírito Santo. Então, ficava completo, então, o trabalho na vida daqueles irmãos que estavam ali recebendo a palavra de Deus. E depois aqui o comentarista traz um outro ponto: sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para receberem o Espírito Santo. Então, a gente sabe, né, que o batismo com o Espírito Santo, ele não salva a pessoa, mas ele é uma ajuda importante na caminhada cristã. A Bíblia trata como revestimento de poder. Então, esse revestimento de poder, aqui os apóstolos acharam importante os irmãos receberem lá. Então, eles foram e ensinaram sobre o batismo com o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Então, vejam bem, não é? Todo o ensino do discipulado deve mostrar à pessoa a importância e a necessidade daquela pessoa buscar o batismo com o Espírito Santo. Deus sabe porque batiza um hoje, porque batiza outro daqui a 1 ano, porque batiza outro daqui a 5 anos. Deus tem seus mistérios que nós não entendemos. O importante é a gente dizer que é uma promessa de Deus, né? Somos pentecostais, acreditamos no batismo com o Espírito Santo, é uma promessa de Deus que devemos buscar e pedir.
e que vem sempre nos ajudar e nos fortalecer. Muitas situações, a Bíblia diz que nós vamos orar e nem sabemos como vamos orar, mas o Espírito Santo, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então devemos ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. Então aqui o comentarista diz que o discipulado estava incompleto. Indo para a conclusão da nossa lição, diz aqui: nesta lição vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há Evangelho. Então vejam, né, duas coisas fundamentais para o cristianismo, para a conversão, para anunciar o Evangelho: a palavra de Deus e anunciar Cristo, o Salvador. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Que bênção, não é? Então aqui a Bíblia não mostra ali os métodos. Hoje nós temos muitos ensinadores, né, sobre métodos de como pregar, como falar. Até é bom, isso ajuda, né, de se expressar em público. É bom a gente ver uma pessoa que sabe se expressar. Eu admiro, né, a pessoa que estudou, que tem ali uma boa dicção, e sabe até usar os gestos, as mãos, né? Se eu vou usar muito, eu até dou um nó nos meus braços aqui, eu não consigo. Mas tem pessoas que sabem, né, que estudaram para isso, para expor, explanar um assunto em público. Mas aqui o que a Bíblia está dizendo, que Filipe não usou esses recursos humanos. O que ele usou aqui foi recursos vindo de Deus. Glória a Deus, né? Do céu, que era a palavra de Deus e a pessoa de Jesus. Quem sabe quantas lutas ali Filipe não passou também para anunciar a palavra de Deus. Mas ele estava, como disse o pastor Leonardo no domingo, estava revestido com a armadura de Deus, não é? Quem sabe quiseram dar uma flechada lá em Filipe e ele estava com o escudo da fé, não é? Ali guardado, protegido, anunciando a palavra. E às vezes conosco é assim, quando você se dispõe a anunciar a palavra, a ganhar alguém para Jesus, a evangelizar alguém, a discipular alguém, o inimigo vai te atacar. Mas saiba que Deus está contigo. Aleluia. E ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. E você é a igreja dele, você é o templo dele. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. Amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos ministrar a ceia para aqueles que não participaram. Vou fazer a leitura aqui, enquanto o pastor Leonardo vai ali embaixo para servir. E vamos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23.